Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre como vender mais e melhor para a mente inconsciente. Estratégias avançadas com Eric Loureiro. Léo, o Eric já é freguês do podcast, daqui a pouco a gente vai mandar um boleto para ele, né? Com certeza. Pode mandar. Gratidão, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade, estou ansioso por esse bate-papo. Gratidão também, tô empolgadaço pra gente entregar coisa ferramental aqui, técnica de verdade pra galera, vai ajudar muito aqui. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine, o lado técnico desse bate-papo. Um prazer estar aqui presente, né? E discutir um pouco sobre esse assunto, como a mente influencia também nas nossas tomadas de decisão, né? E não é só uma coisa técnica. Vamos ver como é que a gente vai aprofundar isso. Bora. Meu único problema de gravar podcast com o Eric, galera, é que da última vez que eu gravei, eu acabei entrando para um treinamento de 9 dias. Que ele usou. Então é a prova viva de que funciona. Funciona. Acabou o podcast, o cara fez a inscrição. Ó, apresentar o Eric para quem não teve a oportunidade de assistir o episódio anterior. Eric Loureiro, destacando sua experiência com mais de uma década como treinador comportamental e especialista em PNL, também conhecido como Programação Neurolinguística. Ele foi treinado, né, pelos pais da PNL, em especial John Greeley, né, e Richard Bandler. Cara, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua disponibilidade, estou ansioso para esse bate-papo. Antes da gente descer profundo, acho que o Léo tem um aviso para a galera, né? Pô, tem um aviso muito importante, né? Cara, então, a gente lançou uma ferramenta para ajudar os pequenos empresários a ter mais produtividade e mais resultado na ponta de vendas, né? Então, vai aparecer aqui um QR Code na tela, se você estiver vendo pelo YouTube, onde você pode escanear e utilizar a ferramenta gratuitamente e utilizar para aprimorar sua etapa de prospecção, né? Para aquisição de novos clientes. Caso você esteja no Spotify, vai ter um linkzinho na descrição, é só clicar no link e testar. Para quem quer ir mais rápido, para quem está buscando colocar velocidade, para quem está buscando fazer desse ano um ano diferente, eu tenho um convite especial. A gente preparou uma imersão de 3 dias, onde você passa comigo, passa com o Léo, passa com o Eric, entendendo exatamente como é que você estrutura uma estratégia comercial para levar a tua empresa para o próximo nível. Sem dúvida nenhuma, o Station é uma excelente ferramenta que vai te ajudar a desenhar processo, mas precisa de visão, precisa de definição de estratégia, canal de aquisição, e algumas decisões que a gente te ajuda a tomar dentro desses 3 dias. A imersão Growth Machine já treinou milhares de empresários e o NPS dela é altíssimo e todo mundo fala que sai com uma visão clara, com um plano de 90 dias do que é necessário ser feito para levar a tua empresa para o próximo nível. Vamos deixar um link na descrição do episódio. Também tem QR Code e estamos te esperando para você sair de lá com a tua cabeça fritando e entendendo qual que é o teu próximo nível. Excelente. Pausa rápida, deixa o editor colocar aqui na tela só para você ver como é que é a imersão. Conteúdos extremamente relevantes, está sendo uma experiência muito legal. Vários insights têm sido passados em cima da experiência que a Growth tem com várias outras empresas, com vários mercados. Parar para pensar que há um mês atrás eu não conhecia nada sobre venda, entender que existe uma abordagem técnica, onde eu vou fazer perguntas que eu vou elevar o nível de consciência do meu cliente, a ponto dele entender a real necessidade. Isso aí vai mudar nosso jogo. Muito didático, prático, conseguir fazer os exercícios, então ali, e a gente vê uma metodologia, um processo, parece até que é mais simples vender do que a gente está acostumado. Uma outra coisa que é bem interessante, né, é o network. O ambiente é muito legal, as dinâmicas são bacanas, então é uma oportunidade de relacionamento e botar a mão na massa e executar esse plano aí nos próximos 90 dias. A gente vê o tempo todo falando de desconforto, então a gente provoca o nosso desconforto para trazer mais resultados. Boa, estamos evoluindo, hein? Voltando. Bom, gente, eu tive contato, né, com o Eric, com a PNL, assim, um pouco mais profundo pela primeira vez em 2023, mas sempre li muito, sempre, cara, gostei lá, pra quem assiste Netflix tem Eu Não Sou o Seu Guru, tem um montão de conteúdos, livros que te ajudam a olhar o quanto que a gente subestima a capacidade da mente inconsciente, o quanto que a gente não usa isso de maneira ativa no processo.
E uma coisa que eu percebo, já falei isso para você algumas vezes, mas é que grandes vendedores, pessoas com muita performance, eles chegam nessa estrutura, mas de maneira intuitiva, sem saber exatamente o que estão fazendo. Mas onde é que você vê, Eric, o link entre a programação neurolinguística, a mente inconsciente e o processo de vendas? E para quem que é vendedor que está nos assistindo, o que você entende que isso gera um ativo, né? E por que eu tenho que ouvir esse episódio? Bora. Primeira coisa, a gente às vezes coloca muito foco na argumentação, na persuasão, nos argumentos que são ditos, né? E o que é dito, as palavras que são ditas, elas têm algum impacto. Mas no final das contas, a pessoa toma uma decisão, o comprador, a pessoa que está do outro lado, né? O tomador de decisão que está do outro lado, ele toma uma decisão muito mais por uma sensação, mesmo que ele mesmo não tenha muita consciência. Sabe quando a pessoa vem, faz uma apresentação do projeto, de um negócio, uma proposta, um produto, um serviço, e cara, tecnicamente, logicamente, faz total sentido, mas o tomador de decisão fica com uma sensação de dúvida. Ele fala, cara, não sei, algo não me cheira bem. A pessoa fala, cara, não sei, até gostei, faz sentido, mas meu santo não bateu com o dele. Ou, cara, eu tenho uma preocupação, mas não sei te dizer por quê. Essas sensações, e esse é o jeito que nossa mente inconsciente se comunica com a gente, é o que nós chamamos de sinais. Os sinais inconscientes, eles vêm pra gente de uma forma que alguns chamam de intuição. Eu chamaria mais de dedução da mente inconsciente, por quê? Nosso inconsciente é capaz de processar um volume de banco de dados fenomenal e muito rápido. Enquanto as pessoas ouvem essas palavras que a gente está dizendo, elas têm que acessar o banco de dados dela, do idioma no qual nós estamos falando, organizar isso em frases, conectar com significados prévios na mente delas, concatenar ideias, gerar novas possibilidades, novas decisões, ter uma resposta, uma sensação, uma ideia nova, e isso uma fração de segundo, né? Então, todo esse processo decisório, a gente acha que eu estou pensando conscientemente, logicamente, racionalmente. Cara, não é. A decisão por sim ou por não, ela vem numa fração de um segundo. Quando a gente, na nossa vida, está de frente a uma bifurcação, bicho, eu tenho que tomar uma decisão, pela esquerda ou pela direita, eu tenho que ir por aqui ou por ali, eu vou por esse modelo de negócio ou por esse modelo de negócio. Por mais que eu pense conscientemente, no momento que eu estou exposto, no primeiro segundo que eu estou exposto à decisão, o meu coração já foi para um lado, a minha intuição já foi para um lado, minha dedução inconsciente já foi para um lado. Se eu não sigo aquela dedução inconsciente, eu falo, putz, será que eu fiz bem? Tem uma sensação de, cara, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Aí você vai lá apresentar pro Cadu tua decisão e vai falar, cara, mas de onde você tirou isso? Não sei, cara, da cachola. Porque é do inconsciente, entendeu? Os analíticos tendem a dar muito valor pro consciente racional. No fundo, todo mundo tá guiado pela mente inconsciente. Léo, olhando assim para o como vender mais e melhor, e você que é um observador externo de vendas, né? Porque tua responsabilidade é marketing, mas você frequentemente gosta de ficar... O Léo entra no comercial, bota o computadorzinho dele, tira o fone e fica com a orelhinha assim, sabe? Já viu o cachorro com a orelha levantada? Ele tá ali tentando pegar alguma coisa. O que você nota de padrão, tanto de quem tá performando mais, quanto quem tá performando menos, né? E como é que a gente consegue, talvez, Eric, entender qual que é o padrão, né? Porque eu acho que, gente, o nosso grande objetivo aqui é esse, né? Por mais que possa parecer um negócio metafísico, né? Abraçar a árvore, não, cara. Programação neurolinguística é igual programação de computador, e o nosso grande objetivo é identificar padrões e usar esses padrões a nosso favor. Cara, eu percebo que, claro, existe toda a ponta técnica, o treinamento ali que os closers têm, mas se você vê entonação de voz, você vê a forma como a pessoa está falando ali numa call, isso influencia totalmente na decisão ali do cliente, né? E uma coisa interessante, né, que acontece muito lá na Growth, são as buzinas, são as coisas que tocam ao redor. Como que isso influencia mais ainda na decisão dos nossos clientes, né? Eu já percebi que a galera tá lá e tal, não sei o que, toca a buzina. Aí o cara, que é isso? O que tá acontecendo aí? Acha que é alguma coisa no prédio, etc. Mas aí quando o vendedor explica, não, isso é venda. E quando vai toca de novo, o cara, pô, peraí, vocês estão vendendo toda hora. Eu quero isso aí, como é que eu faço isso aí, né? Então, até mesmo os sons do ambiente acabam influenciando inconscientemente ali na decisão da pessoa que está ali do outro lado, né? A gente faz por videochamada, né? Mas dá para ouvir, né? Então consegue ouvir o que está acontecendo no cenário. E é interessante como também os closes, eles não se fecham numa caixinha de tipo, cara, não dá para ouvir meu ambiente. Na verdade, eles mostram o que está acontecendo no ambiente, né? Utilizam isso a seu favor. Cara, aqui, meu time está chegando, olha como é que a gente está empolgado, dia de fechamento, então... Olha como é que tá aqui no fechamento, eles mostram, né? Eles tiram ali o fundo e mostram o que está acontecendo. E o cliente, né? No nosso caso, como a gente vende a ponta de vendas, fica muito curioso e fala, cara, eu também quero isso na minha empresa. Eu também desejo ter isso. Então, isso influencia na decisão, né? E você vê que isso não é necessariamente uma técnica de venda, isso não é necessariamente
um gatilho que você tem formado ali. Isso ali são coisas que você está usando no seu ambiente que influencia na decisão, né? Uma outra coisa interessante, por exemplo, quando você entra na videochamada, é uma coisa que geralmente as pessoas não se preocupam tanto, né? Como é que tá meu ambiente? Tá organizado aqui atrás? Não tá? Mas falar, se você tiver com o ambiente desorganizado, pode ter certeza, a pessoa pode não falar pra você, mas se ela dá call, ela vai virar pro amigo do lado. Ih, uma zona ali atrás, tá vendo? Não. Cara, não confio nessa empresa, não confio nesse departamento para trabalhar. Outra coisa, quando você chega com um dress code, né, mais organizado, mais estruturado, que levanta a sua posição como executivo, né? Cara, isso muda totalmente seu patamar. E tanto é que os closers hoje utilizam um dress code totalmente diferente lá na Growth, se você parar para analisar, né? Eles perceberam que isso ajuda eles a ter um ticket mais alto, né? Eles conseguem fechar tantos contratos quanto antes, só que um ticket muito mais alto. O Carlão, cara, ele falou que na última menção, não sei se vocês lembram que ele foi de terno, né? E aí ele falou assim, Thiago, a maneira como os clientes estão falando comigo mudou. Porque antigamente eles chegavam pra mim e falavam assim, chega aqui, vem cá. Agora eles vêm pra mim, com licença, você poderia vir aqui? Cara, um blazer, né? Olha o poder. Agora, qual que é a tua leitura? Explica tecnicamente o que está acontecendo e por que esses elementos que o Léo trouxe influenciam em vender mais. Bora. Primeiro que tudo que nós formamos de representação de mundo é muito mais relevante do que o mundo em si. As pessoas não reagem ao mundo, as pessoas reagem ao mapa de mundo, ao mapeamento, ao filtro de mundo que elas produzem dentro da mente delas. E como que a gente percebe o mundo? Basicamente, imagens, sons e sensações. Então, quando o sujeito vê, como por exemplo o Léo falou, cara, tá lá na conferência, ele vê o fundo meio desorganizado. Pode ser que ele comente com o amigo do lado, pode ser que ele nem perceba muito conscientemente, muito claramente que o fundo tá meio bagunçado, que o ambiente não transmite algo tão de ordem, tão de excelência. Mas o inconsciente dele pega uma dúvida, será que é organizado o suficiente essa empresa? Então, assim, antes do consciente tomar a percepção das imagens, sons e sensações, o inconsciente já pegou. Antes do consciente pensar, não, o Carlão é um cara, é o vendedor líder lá da Growth, o cara tá batendo meta em primeiro lugar sempre, etc e tal. Antes disso, a imagem que ele vê já transmite isso. As pessoas não se vestem bem para serem vistas, as pessoas se vestem bem para serem ouvidas. E aí depois da primeira imagem inconsciente, ela passa, abriu uma porta, abriu mais uma porta. O que você vai sugestionar ali para aquele comprador, para aquele tomador de decisão? Aí vem o Carlão e fala com aquela entonação dele firme, convicta, né? E aí o comprador às vezes nem entende perfeitamente o que ele está dizendo, mas o inconsciente está pegando como ele está dizendo. E o como ele está dizendo é muito mais importante do que o quê. Se eu viesse aqui e falasse assim, cara, eu conheço muito, sabe, de programação neurolinguística, eu sou formado e mentorado como o Thiago disse, pelo co-criador da PNL, o John Grinder, e hoje eu sou treinador de treinadores, eu faço parte da equipe de mentores do John Grinder, formando treinadores de mais de 33 países, são mais de 46 mil pessoas formadas, muitos países, 14 anos nessa missão. Transmite entusiasmo um negócio desse? Transmite convicção um negócio desse? Os caras estão dormindo. O podcast vai cortar, senão a galera vai dormindo. Não transmite convicção, não transmite verdade, não transmite segurança, não transmite congruência, não transmite energia, empolgação. E aí o consciente não vai pegar, mas o inconsciente pega. O Carlão, por exemplo, ele tem essa convicção no tom de voz dele. Até a curva melódica da voz dele é diferente. E o cliente responde muito mais, fala, confio nesse cara. Porque antes dele comprar a Growth, ele está comprando o que está sendo apresentado. E ele não está comprando conscientemente, ele está comprando por uma sensação. Tem aquele clichêzão, né? As pessoas tomam a decisão por emoção e justificam pela razão. Cara, faz muito sentido isso. A emoção vai na frente, o inconsciente vai na frente, sabe? Agora, de onde vem o tom de voz do Carlão? De onde vem a vestimenta do Carlão? De onde vem o ambiente da Growth? Vem de um processamento interno. Imagens, sons e sensações internas. Eu lembro uma vez que eu perguntei pro Carlão, acho que foi numa imersão também, ele falou assim, cara, antes de eu ir pra... A gente tá fazendo um protocolo, né, de mapear todo o inconsciente do Carlão, né? Fica até o final que a gente vai explicar exatamente isso. Isso é feroz, é a transposição de excelência. Imagina como seria, para quem tá ouvindo a gente, ter o primeiro vendedor, a excelência que esse vendedor tem, que é inconsciente, multiplicado em todos os outros vendedores. Piar e colar. E com o que a gente tá trazendo aqui, vai ser possível produzir esse efeito lá dentro. Eu perguntei pro Carlão, cara, como é que você pensa antes de você ir lá pro diagnóstico, né? Ele falou, eu penso, Eric, como se eu fosse um médico. Naquele tema que eu vou diagnosticar, eu sou o especialista, eu sou o doutor. O cara pode conhecer um monte de coisa, ele conhece de business, o cara pode ser mais próspero do que eu sobre vários aspectos, mas sobre aquele negócio eu conheço mais do que ele. Então eu vou apresentar com a convicção de um médico que ele vai buscar diagnosticar onde tem o ponto falho.
É como se eu fizesse uma anamnese, ao invés de ser um ser humano, numa empresa, num departamento comercial. E aí você fala, pô, mas que relação tem ele se perceber e se visualizar e se imaginar com o médico com ele fechar mais venda? Toda. Porque quando ele fala, eu me imagino como se eu fosse o médico, ele já está imaginando uma postura de médico. Então, mesmo que você não veja o jaleco branco, aliás, se ele viesse com o jaleco branco, já ia aumentar a autoridade dele. Ainda mais. Ainda mais. Esse tipo de coisa, jaleco branco, alguém que fale qualquer coisa com jaleco branco numa área de saúde, a autoridade dispara. Mesmo que seja uma pessoa que nem tem formação. Por quê? O inconsciente pega a imagem e imediatamente correlaciona a uma autoridade prévia. Ou seja, tudo que a gente vê de imagens, sons, sensações, a gente correlaciona o nosso banco de dados com informações prévias. Então vem lá o Carlão, se imaginando médico, o jeito dele falar, as perguntas que ele faz, o jeito dele ouvir, faz uso desse arquétipo que está no inconsciente dele de um médico. E geralmente as pessoas confiam no médico. Geralmente o médico é preciso, geralmente o médico tem um bom médico, tem uma característica meio investigativa. O Carlão leva tudo isso para o diagnóstico de forma inconsciente, o cliente recebe tudo isso de forma inconsciente e isso derruba 1 zilhão de objeções. Porque ele já comunicou para o inconsciente do outro, pode confiar em mim, eu sou como o seu melhor médico, pode confiar em mim, eu sou o médico do teu departamento comercial. Sem que ele tenha que dizer essas palavras, mas o como ele faz e fala, transmite isso para o inconsciente do outro. Cara, e tem uma coisa que é o seguinte, né? A teoria do cérebro trino, né? Teu cérebro está dividido em 3 regiões, né? Parte central, que a gente chama de reptiliano, seu cérebro instintivo, mais primitivo, programado para lutar, para correr, para reproduzir, para aumentar poder. Próximo pedaço, um pouquinho maior, mas ainda pequeno, né? O teu sistema límbico, responsável por produzir as tuas emoções. E por último, o teu neocórtex, responsável por processar a linguagem, raciocínio lógico. Você está me entendendo agora por causa do teu neocórtex. O nosso grande desafio quando a gente está vendendo quando a gente vai para uma argumentação muito lógica, eu vou dar características e atributos que muitas das vezes cansa o cliente, porque é a parte do teu corpo que mais consome energia, né? A gente está vendo do High Growth e o Gazili falou uma coisa muito interessante, que a principal função do seu cérebro não é pensar. A principal função do seu cérebro é economizar energia. Cara, eu acho isso sensacional e faz total sentido. Absoluto. Quando o cliente tá ouvindo a buzina, vendo a vibração, vendo o time batendo palma, vendo o time junto, com quem que eu tô me comunicando? Sistema límbico. Límbico. Ou emocional. E eu não tô usando uma linguagem verbal, porque na verdade o processamento da linguagem acontece no neocórtex. Então se eu te falar, você vai vender mais, eu não fui no teu límbico, eu fui no teu neocórtex. Porque você usou o neocórtex para entender isso. Mas quando eu te mostro um setor de vendas engajado, tocando tambor, tocando buzina, gritando, fechando uma venda atrás da outra, o que eu fiz? Eu criei o desejo e a visão no teu límbico, que é onde a decisão acontece. Aí o cara tá lá no coworking, trabalhando lá no vizinho do prédio, lá trabalhando do lado, e o cara ouve, peraí, essa galera da Growth é muito louca, os caras vendem um atrás do outro, os caras, cara, bate no vizinho lá no galpão, lá, e fala, o que tá acontecendo aí, né? Ele já tá predisposto a acreditar que o que vocês têm a oferecer é muito bom. Por quê? Porque dá trabalho pro cérebro, pro córtex neocórtex cerebral, formular a decisão se é bom ou não é o produto ou serviço desses caras. Consome energia demais. O sistema límbico fala, cara, fila na frente do restaurante, buzina tocando, venda atrás da outra. Eu já pego carona numa prova social, que é um entre vários gatilhos, e todos os gatilhos eu poderia explicar com base no inconsciente, absolutamente, o mecanismo de funcionamento deles, por que eles funcionam. O cara pega uma carona numa prova social, ele economiza a energia do cérebro dele. A emoção dispara, fala, deve ser muito bom, deve ser muito bom. Ele já chega com 80% comprado quando ele já tem essa prova, esse mexer no sistema límbico. E a mesma coisa com os vendedores. Quando mexe nisso, mexe no estado emocional deles. O cara entra na próxima ligação, o estado emocional dele é diferente, porque ele já está sugestionado inconscientemente por todas as comemorações. Ele vê o outro vencer. O inconsciente ele tem uma característica de generalização. Fala, ele conseguiu, eu também consigo. Se ele conseguiu, hoje está todo mundo vendendo. Eu também vou nessa. E esse sugestionamento, essa frase dita internamente, esse diálogo interno, isso por si só dispara o potencial dele fechar uma venda. Sabe que fui trabalhar lá no 4º andar, né? Aí tava no elevador, aí chamei o elevador para descer e veio uma senhorinha. Eu falei, tudo bom, muito prazer, ela, muito prazer. Aí você faz o quê? Ela, eu tenho aqui uma empresa de assessoria e tal, uma parada lá de internacional. Ah, que legal. Eu falei, eu também fico aqui embaixo. Não, eu sei, eu escuto o barulho de vocês o dia inteiro. Inclusive, vocês estão vendendo muito, né? É isso. Então, assim, a nossa fama chega antes da gente, entendeu? Chega. Vai em evento, quase toma multa. E era caro, hein? Cara. Mas essa energia é diferente, entendeu? Muitos dos clientes compram por causa da energia.
Ontem mesmo, pessoal, do Mastermind, o que eles estavam dizendo? Eu tava tendo papo com umas 3 pessoas ali, o pessoal falando, cara, não é muito boa essa energia do grupo? Como é que você explica, lógico e racionalmente, a energia do grupo, entendeu? Só que a pessoa sente que aquilo muda. Teve gente que falou, né, cara, eu tô implementando a máquina de vendas ainda, mas só a coragem que eu senti por estar nesse ambiente fez eu duplicar o faturamento. Vai explicar, lógico e racionalmente, esse negócio. Só de ver que é possível. Exato. Né? O cara vê um monte de número, começa a sugestionar o inconsciente, vem um lá e fala de multiplicou por 2, multiplicou, cara, cresci 50%, cara, eu tô fazendo um projeto de múltiplas centenas de milhões de reais. O inconsciente começa a sugestionar, pera, onde tá isso? Por que eu ainda não conseguia enxergar isso? Aí o cara enxerga que é possível. Uma vez visto, não dá pra desver. Mesmo que seja visto na imaginação ou visto no slide, viu, não dá pra desver. Ouviu, não dá pra desouvir, sentiu, não dá pra dessentir. O inconsciente já vai sugestionado naquela semana seguinte. E isso é muito interessante abordar, né, e parar para raciocinar. Tem alguns livros que citam, né, e falam um pouco como o ser humano, ele não é uma pessoa sozinha no mundo, ele é uma pessoa que busca tribos, né? Ele busca estar em comunidades, ele busca estar em alguma coisa que conecta. Quando a gente faz a gente tem várias pesquisas que a gente já fez com os nossos seguidores, né, enfim, clientes. E um ponto que muitos empreendedores relatam é: eu me sinto muito sozinho, né? Me sinto muito sozinho, são muitos desafios, muitos problemas para solucionar. Eu entro em momentos que eu estou frustrado porque eu não estou atingindo um objetivo, um resultado. E ambientes assim fazem essa pessoa acreditar que dá para atingir, sim, aquele resultado que ela não espera. E ela sai um pouco dessa ponta de, cara, não tenho semelhante, eu estou muito sozinho. Porque quando você para ver, o empreendedor geralmente, ele, não todos os casos, mas muitos dos casos, ele está numa família que não tem outros empreendedores, né? Não são todos os casos que você tem vários empreendedores em volta. Então a comunicação acaba sendo muito difícil, porque você está falando de uma coisa super empolgada, vem outra pessoa e não entende nada do que você está falando. Uhum. E aí fica aquela conversa meio quebrada, né? Então, um ponto interessante que você parar para ver é o poder de estar numa comunidade, num ambiente, seja presencial ou físico ou online, onde tem outros semelhantes a você que buscam alcançar os mesmos objetivos. E, Léo, puxando esse gancho, de novo indo para a tua capacidade de observação, como que os vendedores que vendem mais na Growth começam uma reunião? Qual que é o padrão ali que eles seguem no início da reunião e depois eu vou puxar para o Eric explicar tecnicamente o que eles estão fazendo? Você percebe que tem um padrão? Sim, tem um padrão. Geralmente eles já começam ali com uma energia muito alta, inclusive eles se preparam antes de cada reunião. Isso é um ponto muito importante, a preparação antes de cada reunião, né? Eles têm o antes e o pós, né? A preparação antes da reunião é essencial, porque você não pode entrar na reunião com energia baixa. Um ponto importante também, né, que a gente tem uma área antes, que é a área de pré-vendas. Eles validam antes todas as informações que foram dadas ali pela área de pré-vendas e entram na reunião e fazem um check ali nessas informações, validando com o cliente toda aquela informação, se aquilo realmente está condizente, se não está condizente, e dali ele segue com o fluxo normal que ele tem que seguir da ponta de operação de vendas. Mas é muito importante essa preparação, né? Essa etapa que ele entende o negócio, que ele pesquisa mais, que ele aprofunda nas informações que ele já tem, e quando ele entra na reunião, o cliente entende, pô, peraí, ele parou, analisou meu negócio. Eu não falei isso para ele, eu falei isso para outra pessoa. Ele realmente está trazendo informações até a mais do que eu dei para outra pessoa anterior. Porque geralmente o closer ele vai lá, pesquisa, entra no site, pega outras informações que estão disponíveis online, que não é comum na maioria das empresas, que é fazer essa pesquisa e se preparar efetivamente para aquela reunião. Isso já te demonstra uma posição de, cara, realmente esse cara, ele é diferenciado, ele é especialista. E quando ele começa o diálogo, você percebe que eles entram em algum assunto, que eles fazem alguma coisa nos primeiros minutos da reunião ou não? Geralmente ele busca uma conexão, tá? Eles mudam o tom de voz, eles veem a localização que a pessoa tá, entendem se tem alguma coisa característica daquela localização. Porque cada estado, né, a gente atende clientes de diversos estados, tem algumas coisas, características diferentes, né? O vendedor é safro, né? Uhum. Ele vai lá, pô, peraí, esse cara aqui, provavelmente ele gosta de tal situação, ou gosta de tal coisa. Ou choveu, ou tá frio, ou tá calor. Ele associa, né? E até às vezes espelha o movimento ali do que tá acontecendo entre o cliente e ele, e gera uma conexão que tu vai ver, cara, parece amigo, parece que conheceu há anos, né? Isso. O que é
essa técnica e como é que eu uso isso de maneira intencional? Bora. Essa técnica é um dos maiores mitos mal compreendidos do universo de vendas e de programação neurolinguística, se chama rapport. Rapport não há uma tradução literal, é uma palavra de origem francesa, mas eu gosto, as pessoas falam, conexão, sintonia. Eu gosto mais de dar o nome de estado de responsividade. Faz muito uso dos neurônios espelho e tal, que aquela coisa que uma pessoa boceja, a outra boceja também. O que é rapport? É uma forma de produzir um fenômeno de confiança e conexão a grossíssimo modo, né? Responsividade significa há uma conexão onde um responde ao outro. Por exemplo, quem está assistindo esse podcast pela imagem vai ver naturalmente que as nossas mãos estão mais ou menos na mesma posição sem que a gente tenha que pensar nisso. Olha eu e Léo, cara. Percebe? Que ótimo. Percebe? Então, existe isso inconscientemente. Pessoas que convivem de forma muito próxima, elas já tendem a ter rapport natural. É possível a gente produzir isso de uma forma induzida, de uma forma intencional, rapport, com naturalidade. Rapport profissional tem que ser discreto, sutil e elegante, que aí ele conecta bem. Não, e só uma coisa, a pior coisa que tem, você começa a falar com o vendedor e o vendedor, ele vem numa de fingir que é teu amigão. E aí, cara, como é que você tá e tal? E aí você sente que tem uma distância ali e aí você vê que tá forçado e aí é efeito rebote. Efeito rebote. Na verdade, esse é o maior mito do rapport. Tem gente que acha que rapport é quebra de gelo. Rapport é ser simpático, rapport é ser amigão. Não é. Porque um estado de responsividade, eu entendo quem é o outro, como o outro vem, como o outro se apresenta, como ele gesticula, como o outro se veste, qual é o vocabulário que o outro usa via de regra, é mais formal, é mais coloquial? E o que eu faço? Dentro do meu mapa de mundo, dentro do que é o meu repertório comportamental, eu não tenho que deixar de ser quem eu sou. Rapport não é micagem, rapport não é copiar, rapport é aproximar o mapa de mundo de um do outro. Então, dentro do meu repertório comportamental, como é que eu me assemelho mais ao que chega do outro? Então, às vezes eu estou me apresentando para um tomador de decisão muito sério, muito analítico, muito lógico. E aí o cara mais comedido, mais introspectivo. Aí chega lá o vendedor e começa, fala, meu irmão, tudo em paz, bom demais estar com você aqui. O cara vai dar, o que vai bater no inconsciente dele? Opa, esse cara é muito diferente de mim. Será que eu posso confiar nele? É um fanfarrão, aí o que ele vai consultar no inconsciente dele? Toda a generalização, nossa mente inconsciente generaliza muito, é uma das grandes características que ela tem, vai dar uma generalização de todos os vendedores fanfarrões, simpáticos que queriam enganar ele, que falavam demais e perguntavam de menos, vendedor que não era sério, não era técnico, não era consultivo. E às vezes aquele vendedor, ele é técnico, ele é consultivo, só que na cabeça dele ele aprendeu em qualquer cursinho mequetrefe de vendas que rapport é já conectar com o cliente, quebrar o gelo e tal, ele já chega sempre do mesmo jeito. O rapport, ele não pode ser feito sempre do mesmo jeito. Se eu estou buscando um estado de responsividade e eu quero emparelhar o meu sistema nervoso, o meu Bluetooth com o Bluetooth do outro, eu quero emparelhar o meu jeito de ser com o jeito de ser do outro, sem deixar de ser quem eu sou, eu preciso ser flexível o suficiente para me assemelhar como o outro se apresenta. Então, às vezes é um cara muito extrovertido, mas vem um tomador de decisão mais sério. Ele vai ficar um pouco mais sério. Ah, mas a reunião inteira, Eric, mas aí vai faltar a energia. Não, no começo, o rapport é uma dança. Só que primeiro, se eu quero conectar, eu preciso acompanhar como o outro se apresenta. Para mim, rapport tem a seguinte estrutura. O outro se apresenta, você acompanha dentro do seu mapa de mundo o que se assemelha mais ao outro. Acompanha o outro, acompanha mais um pouco. Isso vai pela forma como você fala, pela forma como você gesticula, pela forma como você se apresenta. Acompanha mais um pouco, acompanha mais um pouco. Depois de acompanhar, gera uma conexão. Gerou uma conexão, aí você começa a conduzir. Então acompanha mais um pouco e conduz. Também não é acompanha e é conduzido. A algum ponto precisa conduzir essa dança. Mas primeiro, para conduzir, eu tenho que ter um ambiente de confiança. As pessoas compram de quem é mais confiável, ou parece ser ou é percebido de forma mais confiável. E quem é percebido de forma mais confiável? Quem é mais semelhante a mim. Então, inconscientemente, se eu faço um negócio com alguém que é muito diferente de mim, por vocabulário, tom de voz, energia, mais introspectivo, extrovertido, forma de se vestir, forma de pensar, etc e tal, cultura. Quanto mais semelhante for, mais o meu inconsciente pensa, cara, ele é semelhante a mim. As pessoas não querem comprar de alguém muito divergente. As pessoas não querem casar com alguém muito divergente. As pessoas não querem ter amizade com alguém muito divergente. O grupo no qual você convive, se relaciona e toma decisões, ele tende a ser mais ou menos semelhante a você.
Faz sentido? Total. E é um mito do rapport. Ah, rapport é quebrar o gelo. Cara, se você estiver num comprador sério, a pior coisa que você faz é isso, é um anti-rapport. Tem que vir mais próximo do mapa do outro, acompanha. O cara fala, pô, esse aí é sério, esse aí não é fanfarrão. Opa, tô de frente com o vendedor, pé no chão, gostei, e vem. A mesma coisa o contrário, o tomador de decisão muito extrovertido e o cara vem, ah, sim, vamos começar a nossa reunião então? Pô, vamos lá, tô ansioso pra falar com vocês, admiro muito o trabalho de vocês. Ah, sim, vamos usar o protocolo aqui, a apresentação. Quebrou o rapport, cara. Isso acontece. Acontece. Tem vendedor, às vezes, entra com o cliente com a câmera fechada, né? Uhum. Agora, 2 pontos aqui do que foi falado, né? Primeira coisa, é muito mais sobre prestar atenção do que sobre o teu esforço, a tua interação. Então, uma coisa que eu já contei algumas vezes nos meus stories, inclusive aprendi com o Eric, é que eu consigo antecipar qualquer passagem. No embarque, que é uma coisa absurdamente difícil. E por que isso acontece? E eu acho que serve uma analogia muito forte também para quem está vendendo. Cara, as meninas que ficam lá fazendo o teu embarque e os rapazes são pessoas que recebem muita pressão, né? Tem uma questão de horário, tem uma coisa de segurança, tem as pessoas ficando com raiva porque o voo está atrasando. Então, a companhia atrasou o voo, né? Por uma questão climática. De quem é a culpa? Da menina que está lá na frente, né? E as pessoas descontam toda a raiva nessas pessoas. Então, são pessoas que são naturalmente mais feridas. E, para mim, o cliente ele tem uma característica semelhante. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, já fomos atendidos por um vendedor desonesto que nos passou informação errada, que fez promessas que não foram cumpridas. Então, a relação ela já começa fragilizada, né? O cliente ele já entra machucado numa reunião. Ele não entra, lá vem um cara que vai me ajudar. Não, ele entra lá, vem um pilantra sem vergonha que vai querer tirar dinheiro do meu bolso. O que normalmente eu faço quando eu quero antecipar voo? A primeira coisa que eu faço é pedir autorização para entrar no território. Então eu paro na frente da pessoa e começo a prestar atenção na velocidade da respiração dela e tento reproduzir, mas sem fazer nada, sem falar nada, e fico só aqui, tentando ir no mesmo movimento. Depois de algum tempo, a pessoa para e fala, pois não, boa tarde e tal. Aí você devolve na mesma linha. Boa tarde. Eu nunca falo, antecipa para mim. Eu falei, será que você consegue antecipar? Porque o será que você consegue é quase que, pô, eu consigo. É quase um desafio. E normalmente o que acontece é a pessoa pegar a minha passagem e falar, poxa, não dá. Deixa eu ver aqui. E vai. E é engraçado, cara, que eu tava... Cara, eu acho que eu tava em Fortaleza. E eu ia ter um outro evento no outro dia, então... Tipo, se eu pegasse o meu voo, eu ia dormir 3 horas. Se eu pegasse esse voo, eu ia conseguir dormir 6. Eu falei, porra, cara, 6 horas vai ser perfeito. Aí eu cheguei, fiz tudo, era um rapaz. Aí ele, de novo, não dá, pera aqui, me dá aqui. Aí veio um cara atrás de mim. Antecipa pra mim, por favor. Aí o cara aqui não dá, não. E ele fazendo a minha antecipação. Pra você ver. Talvez conscientemente nem ele entende o porquê que ele fez isso. Isso. Né? Ele conecta com você e fala, cara, esse cara, gostei desse cara, deixa eu antecipar. Só que veja, só de você se colocar na respiração sem dizer nenhuma palavra, você já emparelhou um tanto do seu sistema nervoso. Porque a respiração, ela é diretamente conectada com o estado interno. Então, você vê, quando a gente está muito ansiosão, a respiração tende a ser torácica, alta, rápida. Uma respiração mais abdominal, mais longa e mais lenta, um estado de mais relaxamento. Então, se a pessoa está ansiosa e você vê muito relaxado, quebra de rapport. Se a pessoa está ansiosa, você emula um estado um pouco mais agitado, a pessoa fala, cara, esse cara tá tão na corrida quanto eu. Aí você ainda vem e fala o que você gosta de falar, né? Tá corrido, né? Tá pressão aí e tal. O que bate no inconsciente da pessoa? Cara, ele é semelhante a mim. Ele sabe o que eu tô sentindo. Ele me percebeu. Estado de conexão e responsividade. Ele está me vendo, ele está me percebendo, ele responde a mim assim como eu posso responder a ele. Tudo inconsciente, tudo inconsciente. Aí a pessoa não sabe explicar. Se chegar o gerente dela e falar, ô senhora, por que você antecipou do rapaz que acabou de passar aqui e do outro? É porque ele é o Thiago Reis? Thiago quem? Às vezes aquela moça não tem a menor ideia, mas ela te percebeu de um jeito diferente. Falou, eu não sei, eu gostei dele. Já viu gente que a pessoa fala assim, cara, não sei, eu gosto de graça de você. É que nem o Carlão, cara. O Carlão dá vontade de levar ele pra casa. Exato. Eu gosto de graça do Carlão. Porque tem toda uma estrutura inconsciente. É possível produzir isso intencionalmente. Porque se a gente não tem essa consciência e nós somos inflexíveis, eu sou do jeito que eu sou. Quem tiver o mapa de mundo semelhante ao nosso, a programação inconsciente semelhante ao nosso, tom de voz, gesticular, palavras, experiências semelhantes à nossa, vai bater o rapport imediato e natural. Quem for diferente, não vai dar certo. Então qual que é o problema? Que eu sou inflexível, eu me apresento de um jeito pro mundo, às vezes conecta, às vezes não conecta.
Quando a pessoa domina essas técnicas, ela tem essa maleabilidade, é um efeito meio camaleônico, mas não deixando de ser quem se é. Dentro do que são as suas fronteiras, para que seja autêntico, porque se for falso, a pessoa pega também, eu inconscientemente. Dentro do que é você, como é que eu me posiciono dessa forma? A pessoa não vai nem saber, só às vezes nem conhece, nem sabe quem é o Thiago Reis, que acabou de estar no Stories na frente de centenas de milhares de pessoas, mas ela te conecta, fala, cara, esse cara é gente boa. Agora, tem uma outra coisa que é a leitura corporal, né? E eu acho que isso é bem importante. Gente, para mim, o processo de vendas é parecido com lutar jiu-jitsu, né? Você não vai direto para finalização, sabe? Você primeiro, cara, coloca na guarda, depois coloca uma vantagem, depois imobiliza, depois passa, e quando você tá com uma vantagem, você vai tentar pegar um braço, pegar um pescoço para finalizar. Vendas acontece da mesma maneira. Se eu comecei a falar com a pessoa e já vou direto para um papo técnico para tentar fazer uma oferta e a pessoa ainda não está confiando em mim, não vai acontecer. Então, assim, eu preciso primeiro de tudo, conexão. E aí, muito do que o Eric falou, fundamental, prestar atenção, tentar anotar as palavras que a pessoa mais repete, velocidade da voz da pessoa, tudo isso vai reproduzir até mesmo o próprio espelhamento, né? Que é você reproduzir lentamente os movimentos que a pessoa está fazendo, sem ela perceber que você está imitando ela, mas você está passando uma mensagem inconsciente. Uma vez eu estava fazendo uma reunião junto com a Bela, né? E aí tinha, cara, o vendedor ou tipo gestor comercial, fanzaço, assistia todos os vídeos, nervoso, empolgado que eu estava lá. E o CEO na outra ponta, de braço cruzado, com a cara do tipo, puta, não queria estar aqui. O que acontece? O que essa leitura corporal mostra? Ele está fechado. E ele que decide. Se eu não fizer esse cara descruzar os braços, não tem venda. E aí o que eu comecei a fazer? Primeiro, fiz rapó com ele, comecei a perguntar, pô, cara, que sensacional, parabéns pela agência e tal. Olha, cara, vê aqui teu site, vi que você tá usando o RD Station, pô, que legal e tal. Cara, e qual software você tá utilizando? Aí ele tava aqui assim, ele usa junto com o Salesforce. Falei, cara, que diferente, cara. RD com o Salesforce, nunca tinha visto nessa combinação. E como é que você tomou essa decisão? Aí ele, então. Tipo, pronto, agora ele vai receber o que eu tô falando, porque até então ele só queria repelir e sair o mais rápido possível da reunião. Né? E como é que é isso, Eric? Para mim, essa é a habilidade mãe da programação neurolinguística. A habilidade mãe é essa que você descreveu, que eu chamo de calibragem, né? Nós chamamos de calibragem. O que é calibragem? Eu perceber o outro e perceber o que ele comunica no não verbal. O verbal e uma série de outros parâmetros de comunicação, eles podem ser muito facilmente manipulados pela mente consciente. Por exemplo, a mãe e o pai sabem quando o filho está mentindo. Por que ela sabe? Porque ela tem um padrão de calibragem gravado no inconsciente dela. Como é que é o jeitão do meu filho, e a postura do meu filho, e o gestual, e as microexpressões faciais do meu filho, quando ele está dizendo a verdade? Como é que são as microexpressões do meu filho, e o gestual, e etc e tal, quando ele está mentindo? Ela tem duas referências no inconsciente dela. Ela pega. Filho, você não está bem, né? O que está acontecendo? Marido e esposa, a mesma coisa, etc e tal, né? Então, a calibragem significa ler não só o que está sendo dito, mas o que está sendo apresentado, sobretudo, no não verbal. A postura corporal revela muito sobre processos inconscientes. Muito. Então, é verdade que, via de regra, uma pessoa que estiver de braço fechado vai estar mais fechado, etc e tal. Agora, é importante a pessoa fazer uma calibragem daquele ser humano. O que eu gosto muito de programação neurolinguística, ela sempre vai muito para como aquele ser humano funciona. Às vezes tem uma pessoa que ela pode ficar de braço cruzado e aberto a uma ideia. Mas eu tenho que saber que aquele indivíduo funciona dessa forma. Via de regra, por generalização, ela pode estar de braço cruzado, fechado. Mas aí tem alguém que tem um padrão diferente. Eu pego, esse aqui tem um padrão diferente. Então, sempre eu calibro, vejo o que está vindo de não verbal, me sugestiona algo, continuo acompanhando como é que aquela pessoa funciona. Como é que é a resposta não verbal dela? Opa, houve uma mudança não verbal ali. O que será que isso sugere para mim? São sugestões, são leituras, são hipóteses. Eric, eu vou garantir 100% que agora o cara se abriu a ideia? Cara, 100% eu não tenho certeza, porque eu não consigo entrar na mente do outro de fato nesse processo. Mas eu consigo fazer uma leitura mental. Eu falo isso, você viu eu fazer isso inúmeras vezes nas formações, né? Eu falo, cara, eu consigo ler o que está rolando na sua mente. Com grande chance de acerto. Por que com grande chance de acerto? Porque o que está dentro da sua mente está sendo comunicado no externo. Pelo movimento dos olhos, me sugere se você está criando uma imagem interna, se você está com uma sensação mais angustiada, se você está tendo um diálogo interno. Então, por exemplo, o vendedor que ele sabe calibrar movimento ocular, há um padrão para isso, ele sabe quando o comprador
olhou para baixo para um canto específico ali, aí ele tem que calibrar, porque alguns direita, outros esquerda, há uma predominância. Não fez ainda, tá bom. Léo, eu não vou dizer nada, mas faz uma pergunta para você. No que você gostaria de aplicar isso que a gente está aprendendo aqui? O que você poderia aplicar amanhã ou depois de forma prática lá na Growth do que a gente está dizendo? Pergunta para você mesmo aí dentro. Tá, vai, me fiz uma pergunta. Isso. Eu teria uma suspeita que você, primeiro, se fez a pergunta conversando com você e depois você parece que criou alguma imagem no seu cérebro, não é verdade? Foi. Ok. Eu peguei ali no monitor de retorno, eu vi que primeiro o que eu fiz? Eu falei, Léo, faz uma pergunta para você, como é que você poderia aplicar isso amanhã de uma forma prática? Ele abaixou um pouco os olhos, me sugere que ele fez a pergunta internamente para ele, diálogo interno. Depois, eu peguei ali pelo retorno da câmera que ele olhou para cima. Ele olhou para cá e para cá, inclusive. Me parece que você até formulou uma imagem meio que criada e depois você lembrou de uma outra imagem, me sugere. Foi. Bizarro. Nós lemos mente. Então, qual que é a encrenca? Quando eu faço esse movimento para baixo, é um padrão ocular que as pessoas têm no inconsciente. Eu estou fazendo diálogo interno comigo. E tem mais padrões, tá? Eu poderia até dizer que a sua língua estava no céu da boca quando você fez a pergunta para você internamente. Quando as pessoas estão com muito diálogo interno, a língua está no céu da boca. Quando elas estão sem diálogo interno, a língua repousa na base da boca. Há padrões entre corpo e mente. E aí o movimento foi para baixo, depois ele olhou para cima, criou uma imagem, depois ele se lembrou de outra imagem e ele pensou como aplicar isso. Imagina se eu tô lá vendo que o meu comprador acabou de olhar para baixo. Olhou para baixo, basicamente, ou ele está tendo uma sensação, está se conectando com a sensação, que é uma coisa mais para dentro, né? Mais introspectiva, ou ele está num diálogo interno, está se fazendo uma pergunta. Se eu sou Eu preciso disso? será que se eu sou um vendedor habilidoso, eu faço uma pausa nessa hora. Eu olho pro cara e falo, opa, uma pequena pausa. E o que o vendedor falastrão gosta de fazer? Sai falando. Opa, fez uma pergunta, diálogo interno, deixa eu esperar. Agora imagina se o vendedor habilidoso fala, você tem alguma dúvida aí dentro de você? Você tem alguma questão aí, não tem? Cara, o comprador fala, é mago, esse aí é mago. E aí, quando ele percebe que você tá lendo, tá prestando atenção nele, qual que é a tendência? Que ele te dê a resposta. Fala, sim, eu tô com uma questão aqui. Entende? Por quê? Porque há um estado de responsividade e conectividade muito mais profundo. O que o comprador faz? Fica vendendo consciente, argumentando. Cara, para de dar tanto valor pro argumento, pras palavras, pra frase, pro slide. É ser humano, amigo. O ser humano do outro lado tá com o inconsciente dele operando e dando 1 milhão de informações pra você. E você tá ignorando isso, por quê? Porque você tá dentro da sua cabeça, pensando o que você vai falar, o que você vai mostrar no próximo slide. Não, cara. A maior leitura que você tem que fazer é do outro. O centro do mundo não é sua cabeça, nem o slide, nem a apresentação, nem a retórica eloquente. É o que o outro tá dando pra você de comunicação. É uma dança. A compra, a venda, a negociação, a apresentação, todo o relacionamento é uma dança. Não, e aí até assim, gente, esses padrões, né, eles têm a ver mais ou menos com o pedaço do cérebro que a pessoa está ativando. Só que o que o Eric falou no início, que tem pessoas que têm isso invertido, né? Normalmente, né, quando você olha para o lado esquerdo, você está lembrando, quando você olha para o lado direito, você está criando. Por isso que ele falou, primeiro você criou, depois você lembrou, entendeu? Agora, como é que eu posso aplicar isso em vendas? O cara chega para você e fala, tá caro. Só que ele fala assim, tá caro, e olha pra lá. Você tá inventando. Exato. Aí você pergunta assim, cara, você tem um orçamento? Aí ele... Você sabe que ele tá tentando lembrar qual que é o orçamento, entendeu? Então, você entender esse processo de calibragem e se treinar a prestar atenção nisso, cara, é absurdo. Principalmente porque a maior parte das pessoas nem sabe que tá fazendo isso. Isso. E elas não sabem, mas elas estão dizendo pra gente o que ela tá fazendo no cérebro dela. Se a gente tá treinado nessas técnicas, a gente sabe ler. Olha que doideira, Thiago. As pessoas, elas têm sistemas de captação do mundo, sistemas de representação do mundo. O que é sistema de captação e representação? Sei lá, eu capto, exemplo bem corriqueiro, capto uma música. Tô dirigindo, tô ouvindo uma música, a pessoa tá ouvindo a gente agora, tá ouvindo o podcast ou tá vendo o podcast? Não sei, quem tá vendo o podcast tá captando de forma visual e auditiva, e quem tá ouvindo tá captando só de forma auditiva. Porém, a representação dentro do cérebro dela, ela tá dando por outros caminhos. Às vezes alguém estava ouvindo esse podcast e não conseguiu ver o movimento ocular do Léo, mas quando eu descrevi auditivamente o movimento ocular, a pessoa consegue imaginar, talvez já tenha visto o rosto do Léo, consegue imaginar o Léo movendo os olhos para baixo, para cima, para um lado, para o outro. Então, mesmo que eu não esteja tendo acesso a uma imagem de fato no mundo externo, eu sou capaz de criar uma representação de uma imagem no meu cérebro.
E eu sou capaz, inclusive, de estimular o córtex visual, que é aqui atrás, assim no meu cérebro, sabe? Na minha mente, aqui, no meu cérebro. Então, qual que é a lógica? Isso também tem uma influência. Por quê? Se eu tô, sei lá, vou dar um exemplo bem varejão, tá? Mas é mais fácil da gente transpor o exemplo. Vamos supor que a pessoa vai ver um carro. O possível comprador próximo vai ver um carro. Aí o cara vai chegar, vai entrar na loja de carro e tal. E é uma pessoa que ela tende a, ninguém é totalmente uma coisa, mas tende a, representou no cérebro dela o carro dos sonhos de forma visual. E ela representou aquele painel, ela entrou com uma representação do que ela busca, mesmo que nem ela saiba conscientemente. Ela entrou com uma busca. Então, nossa, aquele carro, aquela roda, aquele design, aquele painel. Aí vai lá o vendedor e ele pergunta, tá, o que você busca no carro? Cara, eu busco um carro assim, um esportivo. Tá, o esportivo é uma palavra inespecífica. Eu não sei se ele conecta com esportividade através de uma imagem, porque esportividade é uma sensação, um estado que ele busca, uma emoção que ele busca ali, um arquétipo que ele busca. Mas como que ele representa esportividade? É de uma forma visual? É de uma forma auditiva? Ele gosta mais de ouvir o ronco do motor? Ele fala, gosto do ronco do esportivo? Ele gosta mais de ver o design esportivo? Ou entre eixos largo? Como é que ele vê isso? Como é que ele percebe isso? Ou é a sensação de atração traseira? Pô, eu gosto de pilotar, eu gosto de carro de tração traseira. Tem gente que não tem a menor ideia. Qual que é a diferença de tração traseira? Cara, olha a sensação de ser empurrado pelo carro. Você não percebe a sensação? Aí meu irmão, por exemplo, que ele tende a representar carros de forma visual, ele fala, cara, mas não sinto nada, eu gosto de ver o painel. Aí imagina que o vendedor chega, o cara está representando de forma visual, o vendedor fala, cara, mas o ronco desse motor é incrível. E não mostra visualmente os atributos que mais conectam com a representação. Por quê? Às vezes o sujeito está olhando para o carro, captando o carro de forma visual. Mas na cabeça dele ele já está representando de forma sinestésica, sensorial. Cara, eu tô vendo esse carro, esse entre-eixo, essas rodas, nossa, esse carro baixo assim. Nossa, imagina a sensação desse poçante na mão, cara. Ou imagina que eu acelero e sinto aquela tração traseira. O cara tem todo um sistema acontecendo dentro do cérebro dele. Se eu consigo ler isso, e dá para ler isso, uma das formas é nesses movimentos, e tem uma outra forma que eu posso contar daqui a pouco. Boa. Se eu consigo ler, perceber como ele representa a tomada de decisão dele, eu ofereço a venda dentro dos atributos que ele já está usando para representar no inconsciente dele. Conecta imediatamente. Aí o cara tá pensando na sensação do carro, eu tô falando que o painel é bonito, vai distanciar a venda, entendeu? Ou vai gastar muita bala e pouca efetividade. Cara, isso tem a ver com mapas e filtros ou não tem? Absolutamente, Tá. tem. Explica como que eu uso e explica o conceito. Top. Mapas e filtros é o seguinte, o mundo externo, tudo que eu vejo ou se sinto, é muita informação. Bugaria a mente. O que a mente faz? Ela faz alguns processos simultaneamente. Nós temos o que nós chamamos de filtros universais da mente inconsciente. O que são os filtros universais? A mente ela tem que ocultar parte da informação, senão eu não dou conta. Imagina, quem está ouvindo esse podcast e vendo esse podcast, também está com um monte de informações ao redor agora, visuais, auditivas, sinestésicas. Cara, se eu processar tudo isso ao mesmo tempo, é perturbador demais. A minha mente consciente buga, inclusive. A gente é capaz de processar conscientemente aproximadamente 7 parâmetros simultâneos. Cara, agora, a pessoa facilmente que está nos vendo ou ouvindo, está com mais do que 7 parâmetros no seu campo visual, está com mais do que 7 parâmetros no seu campo auditivo, tá com mais do que 7 parâmetros no seu campo sensorial. É tipo o navegador quando você deixa muita janela aberta. Isso. Né? O que ele vai fazer? Travar. Então, o que ele faz? Ele precisa fechar janelas para otimizar recurso. E aí, só uma coisa, até aproveitando que a gente está falando de janela, você que está assistindo pelo YouTube, já deixa seu like, se inscreve, vai ajudar você a guardar melhor essa informação. Usando a PNL. Cruzando sistemas de Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Se você está assistindo, está ouvindo isso pelo Spotify, cara, abre aí rapidinho, ó, 5 estrelinhas, tá? Isso já ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Se você chegou nesse minuto do podcast, eu sei que você está gostando, então devolve aí que a gente agradece. Exatamente. Então, é muita informação do mundo externo. Eu tenho que omitir parte da informação. Por exemplo, quem estava ouvindo a gente não tinha pensado em dar o like, alguns não tinham pensado em dar o like até você dizer. Porque era muita informação, cara. Nossa, que interessante. Pô, interessante esse negócio. O que mais será que eu poderia aprender com esses caras, sabe? Enquanto a mente consciente foi para esse lado, ele perdeu o like. Aí você foi lá e falou do like. O que você fez? Você direcionou a mente pro like. O cara foi lá e deu o like. Aí quando ele deu o like, ele esqueceu de compartilhar. Mas você falou de compartilhar, ele pensou em compartilhar. Então todo esse direcionamento faz com que a gente vai vivendo como se estivesse com uma lanterna na mão no meio da floresta escura. E às vezes essa floresta tem muita informação. Como eu sei que eu não vou dar conta de captar tudo ao mesmo tempo, eu decido para onde vai o meu foco. Então eu peneiro a realidade. O que é esse peneirar? São os filtros.
eu omito parte da informação do mundo externo, eu distorço parte da informação do mundo externo e eu generalizo parte da informação do mundo externo. Vou dar exemplos disso. Vamos supor que o sujeito chega com um vendedor que não sabe fazer rapport direito, aprendeu a fazer o rapport aguinha com açúcar meia boca, que é o que 90% faz, diga-se de passagem, e aí vem o vendedor lá todo empolgadão. E o comprador é mais técnico. O tomador de decisão é mais técnico. O que vai bater no inconsciente desse tomador de decisão? Generalização. E olha lá, falastrão, quer me enganar, quer mais um querer levar meu dinheiro, né? Tá mentindo. Vai vir toda uma generalização de experiências prévias. Ele vai fazer uma projeção naquele cara que às vezes não é nada disso, mas que no inconsciente dele tá toda essa generalização. Porque o cérebro e a mente inconsciente quer economizar energia, fala, cara, eu não vou entender o vendedor que está na minha frente. Quer saber? Eu vou meter um rótulo aqui de conceito, de julgamento, de significado nele, baseado no quê? Tudo que eu tenho de banco de dados. Generaliza. Puf. E lembra que a função do teu cérebro não é pensar, e sim economizar energia. Generalizei, pum. Mais rápido. O que a tua mulher fala? Você nunca me escuta. Não, fala isso tudo. Qual escuta não fala isso? Exato. E aí você fala, mas eu sempre te escuto. Quer dizer, várias vezes eu te escuto. Você nunca me escuta. Acabei de te escutar para dar a resposta que eu te dei, ué. Já tiro nunca, minha senhora. Só que o que acontece? Mesmo que ela tenha um contra-exemplo imediato de que aquilo não é um nunca me escuta, aquilo não é um sempre, na mente dela, ela distorceu, generalizou. Por que você não ouviu umas 2, 3 vezes? Talvez a gente não tenha escutado várias vezes, vamos admitir. Com certeza. Mas a gente ouviu algumas, pô. Principalmente porque a mulher ela consegue falar de 9 assuntos simultaneamente, a gente Exato. E olhe lá. E aí, às vezes, você ouviu várias vezes, só que no inconsciente dela, o que ela fez? Ela deletou essa informação. A lanterninha que ela estava na floresta da mente inconsciente dela descartou essas vezes que você ouviu. Inclusive a última, para responder, quando ela acusou você de nunca ter escutado. Ela apaga parte da informação. Beleza, eu entendi. Isso é o que a gente pode chamar de mapa, né? O mapa é resultado depois dessa peneira. O mundo é o território. O mapa é a representação do território. Por exemplo, estamos na sala aqui, território. Aí se eu saio ali fora, alguém fala, cara, a sala no qual vocês estavam, representa ela pra mim, tá? Me dá um papel, eu desenho. Cara, eu vou esquecer de um monte de elemento, eu vou desenhar mal aquela quina da sala. Eu vou desenhar meio torto, eu não vou desenhar na exata proporção entre largura e profundidade. Por quê? Porque, era mais ou menos uma sala de tanto por tanto. Por que eu não sei exatamente? Porque eu perdi parte da informação nessa peneira. Eu só fico com a representação, eu não fico com a sala. Nós não vivemos no mundo, cara. Nós vivemos no mundo interno. É perturbador. Nós não vivemos o que a gente chama de realidade. Posso falar uma loucura aqui? Uma frase minha? O que nós chamamos de realidade é uma ilusão. Depois de processos de peneiras, distorções, generalizações e omissões, a gente só fica com um extrato disso. A gente só fica com o mapa desenhado e esboçado do que era de fato a realidade. A realidade, ninguém acessa. Porque quando eu observo, vejo, ouço, sinto, filtra, só passa para mim o extrato. Então, o que é o mapa e filtro? Filtro é essa peneira, generalização, distorção e omissão de tudo que eu vejo, ouço e sinto. Mapa é o extrato que sai depois disso. Eric, e o território, quando que eu acesso? Nunca. Toda a realidade é uma ilusão. Toda a realidade é uma ilusão. E toda ilusão é uma realidade porque eu acredito naquilo, aquilo vira minha realidade interna, sabendo que é uma distorção. Agora, como que isso encaixa no conceito que você estava explicando sobre o carro, do cara gostar mais do barulho e eu não falar do painel, e como é que o vendedor usa esse conhecimento sobre mapa e filtro para poder influenciar mais? De que forma esse comprador está representando dentro da mente dele o que ele busca? Porque muitas vezes ele não sabe. Por quê? O cérebro está lá generalizando um monte de coisa, então às vezes ele está perdido em um monte de pensamento. O bom vendedor, o que ele vai fazer? Ele vai prestar atenção no movimento ocular, no gestual, no não verbal, no tom de voz, etc e tal. O tom de voz sugere. A pessoa que fala muito expansiva, gesticulando muito aqui em cima, tende a ser uma pessoa que ela representa mais imagens no cérebro dela. Uma pessoa que fala mais linear, como por exemplo, sua forma de falar padrão, a minha também padrão, tende a ser uma pessoa um pouco mais auditiva, muito cuidadosa com o tom de voz. Por exemplo, você tem uma preocupação, talvez inconsciente, no seu tom de voz. Seu tom de voz tem uma habilidade de curva melódica muito acima da média, Tiagão. Porque certamente você tem captação auditiva muito aguçada. E uma pessoa que fala mais lento, mais para baixo, tem que ser aquela pessoa que sente mais sensorial, mais sensitiva, mais sinestésica, entende? Então, pelo tom de voz, eu já pego um pouco disso. E a pessoa fala predicados. Quer ver o carro? A pessoa fala, quero, também gostaria de sentir como é dirigir ele. Dá para fazer um test drive? Aí eu falo, vamos ver
as especificações desse carro. Cara, eu tô dando predicados visuais, mas o cara acabou de me dar de bandeja que o lance dele são predicados sinestésicos. Aí o cara me deu, é quase como se ele fizesse um convite inconsciente, cara, vem pro mundo do sinestésico que vai dar jogo. Aí o cara, deixa eu ligar o carro pra você ouvir o motor. O cara, tá, mas deixa eu sentar no banco, deixa eu entrar no carro. Agora imagina se o cara vem ali representando dentro do inconsciente dele toda a sinestesia, a sensação do carro, e o vendedor percebe isso. O cara fala, posso entrar no carro e sentir como é dirigir, ser dono desse carro? Por favor, entra aí, fecha a porta. Sinta o carro. Sinta-se agora dono desse carro. Cara, você quer dar uma volta pra você sentir como é a dirigibilidade do carro? O cara fala sentir, sentir, sentir. Conscientemente ele não pega, o inconsciente fala, isso, sentir, é isso que eu gosto. É isso aí, conectou comigo. Você gasta muito menos bala na agulha e vai muito mais longe. Por quê? A pessoa está dizendo quais predicados representam o que ela está processando na mente dela. Cara, isso daí é para fazer ouvindo a ligação com o SDR e já pegar, e vai ter uma correlação entre ser auditivo, visual ou sinestésico? Sim, sim. Você já consegue pegar pela ligação. E talvez a gente pudesse até treinar os SDRs a já passar a oportunidade falando, olha, fortes características Isso. de preditivos sinestésicos. E a pessoa pode oscilar, tá? Durante a negociação, ela pode sair do sinestésico e pular para o auditivo. E o vendedor, ele pode pegar isso. Opa, começou a entregar predicados auditivos. Cara, vamos ligar o motor para eu ouvir? Aí o bom vendedor fala, olha o ronco desse motor, cara. Isso é um ronco de um V8, cara. Consegue sentir? Ou aquele ronco? Aí eu posso até cruzar sistemas. Como eu sei que o cara acabou de vir do sinestésico, posso falar, cara, é aquele ronco que treme o tórax. Pô, é um auditivo cruzado com sinestésico. Golaço. Aí eu paro de vender pro consciente, eu vendo pro inconsciente. O cara fala, cara, ronco que treme o tórax. A pessoa não pensa conscientemente, ela fala, é tudo que eu quero. É tudo que eu quero. Ó, galera, eu e o Eric, a gente tá numa discussão, tá? De fazer um treinamento onde a gente aprende a clonar teus melhores vendedores e dar todas essas ferramentas para times de venda. Comenta aqui embaixo, tá? Para você que está assistindo pelo YouTube, se você acha que isso é uma boa ideia. Se você está assistindo pelo Spotify, me manda uma mensagem lá no thiago.reis.gm. Fala assim, eu quero mandar meu time. E já me fala quantos vendedores você quer mandar. Dependendo de quantas mensagens a gente receber, a gente já dispara uma primeira versão aí para fritar a cabeça da galera. Vamos arrebentar. Verdades deliciosamente perturbadoras. E como fazer assim, a hands-on mesmo, técnica mesmo, prática mesmo. Dá pra fazer muita coisa, hein? Múltiplos sim, pra gente fechar, porque eu tenho certeza que isso muda jogo, né? Como que eu uso e o que é o conceito dos múltiplos sims? Vamos dar um exemplo também bem varejão, que tá na vida de qualquer um aqui dentro. É fácil. A pessoa entra na loja, né? Aí você entra na loja, sei lá, no shopping, vamos supor que seja no shopping. Você entra aqui, que a vendedora mais chega pra você, a primeira pergunta, a vendedora não bem treinada, né? O que ela chega e pergunta? Quer dar uma olhadinha? Primeiro, dá uma olhadinha. Nem sei se o cara tá no predicado na sistema de representação visual, porque eu tô falando se quer dar uma olhadinha. Às vezes ele quer dar uma escutadinha, às vezes ele quer dar uma sentida, né? Não sei. Então já começa equivocado nisso. Sem rapport, nem calibrou o outro, nem assemelhou o seu mapa em gestual, não verbal, etc. Nem fez rapport, nem calibrou, nem viu o sistema representacional, já começou tudo errado. Aí primeira pergunta já vem tudo errado. Por quê? A gente vai induzindo, com perguntas a gente induz para onde vai aumentar o cérebro do outro, a mente inconsciente. A pessoa chega e pergunta, quer dar uma olhadinha? O que a gente responde? Não. Eu tô só dando uma olhada. Quer entrar para ver a coleção nova? Ainda não, tô só dando uma olhada. Primeiro, conduziu rápido demais. Segundo, já fez uma pergunta que a tendência, no inconsciente de todos nós, a resposta é não. Então ela deflagrou um gatilho que está no nosso inconsciente que já carrega todo um banco de dados anterior de não, e a nossa mente inconsciente quer economizar energia, portanto eu generalizo a resposta, eu nem penso se eu queria de verdade. Às vezes eu tô na loja que eu mais queria ver toda a coleção, mas a pergunta, por condicionamento inconsciente, eu falo, não, tô só dando uma olhadinha, daqui a pouquinho qualquer coisa eu te chamo. É muito diferente se a pessoa se assemelha, por exemplo, vamos supor que tem um outlet que eu gosto muito de frequentar, um outlet a céu aberto aqui perto de onde eu moro, e aí, quer dizer, lá perto de onde eu moro, e aí é um outlet a céu aberto. Então imagina que eu tô caminhando num dia de sol ali, né, minha família e tal. Aí tô chegando lá com os meus filhos, com a minha esposa e tal, aí a vendedora chega, eu entro na loja e fala, calor lá fora, né? Ou qualquer outra pergunta, mas uma pergunta que me direcionaria a um sim. Alguma coisa que validaria. Ou ela chegaria e fala, família, passei em família? Família linda. Ah, mas é pelo elogio? Não é pelo elogio, é porque me leva a um sim. Família linda. O que vai dizer? Não, minha família é horrorosa. Lógico que não, né? Então ela faz uma pergunta ou uma questão cuja resposta consciente ou inconsciente seja sim. Eu falo, sim.
Tá calor lá, tá quente hoje, né? Mas gostoso de passear aqui, né? Essa natureza e tal. Sim. Cara, quer que eu te deixe à vontade pra você dar uma olhada e qualquer coisa você me chama? Por que eu te deixo à vontade? Você gosta de se sentir à vontade? Você gosta de se sentir à vontade? A tendência é que a gente fala, sim, quero ficar à vontade, quero me sentir bem, tal. Então, quando eu vou condicionando sim, se ela vem e faz uma última pergunta de condução, cara, ó, e se você quiser, tem uma coleção nova, a hora que você quiser, se você quiser me chama, tem uma coleção nova que chegou mais ou menos do seu tamanho, linda demais, cara, e confortável demais. Ah, uma coisa importante, Eric, quando eu não sei, o cara não me deu predicados, eu jogo nos 3 e eu vejo na onde volta. Tem uma coleção maravilhosa, cara, linda demais, confortável demais, cara, maravilhosa. Às vezes talvez não tenha o gatilho o auditivo, ou não tenha um ou outro, né? Não tenha o sistema representacional um ou outro. Mas, cara, tem uma coleção de roupa linda demais, confortável demais. Olha, basicamente do seu tamanho, viu? Eu poderia até dizer, você vai ouvir muitos elogios, tá? Mas eu talvez não faria isso nessa situação. Mas eu poderia usar todos os sistemas, né? Quando você quiser, você me avisa, eu te mostro. Tudo bem? Como eu já dei 3 respostas sim, qual que é a tendência que o meu cérebro dê? Sim. Mais um sim. Vou dar uma demonstração rápida, prática pra galera que tá ouvindo. Vamos fazer isso? Bora. Mesmo quem tá só ouvindo e não tá vendo, vai dar pra fazer essa. Por exemplo, ó, eu vou pedir pra quem tá nos ouvindo ou vendo que responda em voz alta. Né? Não precisa gritar onde tá, porque às vezes tá no meio de uma... Mas em voz alta, responda as respostas das seguintes perguntas que eu vou fazer. Do que é feito o vinho? Do que é feito o vinho? Do que é feito o vinho? Do que é feito o vinho, Thiagão? Uva. Do que é feito o vinho, Léo? Tá bom. É uva, tá bom. Aquela formiga lá que tem uma sonoridade parecida, aquela que morde picadinho, qual que é o nome daquela formiga? Parecida com essa daí, como é que é? Saúva. Saúva, como é que é? As formigas, saúva, tá. Do que é feito o vinho mesmo? Uva. É aquela formiga mesmo? Saúva. A mulher que não casou? Viúva. Pra onde vai o cérebro? Viúva. Pô, ela nem casou, os caras estão matando a mulher já, né? O marido já, né? Então por que é isso? Nosso cérebro foi uva, saúva, viúva. Cara, é a mulher que não casou. Só que pra eu parar e pensar, a mulher que não casou, puta, eu tenho que dar toda uma volta no meu cérebro, o meu consciente tem que frear um impulso inconsciente e ele não dá conta. O consciente não dá conta de frear um impulso inconsciente. O inconsciente vai atropelar, fala, é viúva. Pô, ele falou uva, saúva, cara, generaliza, é viúva. Aí você para e pensa, não, pera, eu economizei energia, eu mandei pro lado errado. Condicionamento, múltiplo sim, então eu dou um sim. Outra pergunta, sim. Outra pergunta, sim. A hora que eu faço a terceira ou a quarta pergunta, a probabilidade de vir um sim por condicionamento inconsciente é gigantesca. Aí a pessoa vai lá, começa a ver a roupa, fala, que horas que eu pedi pra ver essa roupa que eu nem lembro? Ah, mas já tô vendo mesmo? Tá bonita mesmo, deixa eu experimentar. Brabo. Loucura, né? E aí, Léo, você acha que dá pra aplicar em vendas? Com certeza, dá pra montar até um fluxo de marketing com isso, né? Eu pensei pra Você criativo, faz várias cara. perguntas de sim, exato. sim, e no final, quer fazer isso aqui? Exato. Eric, gratidão. Quem quiser trocar ideia contigo, acompanhar o teu trabalho, qual que é o melhor canal? Procura lá no Instagram é o melhor canal, Eric com CK, _ Loureiro. Eric com CK, _ Loureiro. Boa. Algum presente pra galera? Pô, com certeza, né? Bora lá. Vai lá no Instagram do Thiago, thiago.reis.gm, vai lá no direct, manda uma mensagem escrito prospecção. Boa. E você que ficou até o final, deixa sua curtida, dá as 5 estrelas, compartilha com o teu time de vendas. Fala, vendedores, isso aqui vocês têm que ouvir pelo menos umas 4 vezes para vocês pegarem todos os insights que foram compartilhados e tenho certeza que se aplicar o teu nível de jogo muda. Vamos pra E é conta. só uma parte do que a gente pode ensinar aí, Thiagão. Só a Não é não, Léo? pontinha do iceberg. Pontinha do iceberg. Pra cima.